Fazendo um apanhado geral, então, do outro vídeo, da parte 1. Eu tive um sonho com as bruxas numa semana. Na outra semana, teve o desmaio. E na outra semana, o meu sobrinho me avisou que a bruxa que estava me visitando era a mesma que me visitava quando eu era pequeno. E partindo disso, eu quero trazer essa parte 2 para um outro ponto agora, para responder algumas possíveis perguntas e também para explicar o quanto esse mundo existe e o quanto nós enxergamos apenas uma fração do que é a realidade. Vamos lá, gente, para a primeira pergunta. Isso realmente existe, William? Isso aconteceu contigo? A minha primeira resposta é sim, isso existe. Depois de muito estudar, depois de muito entender que existem muitas coisas além daquilo que a gente enxerga, além do plano físico, sim, isso existe. E agora respondendo, isso aconteceu realmente comigo? É uma resposta pessoal, mas ao mesmo tempo sim, aconteceu. E eu quis muitas provas concretas que eu pudesse pegar sobre isso, só que tudo aquilo que foi acontecendo, tudo aquilo que foi estudado através disso, desse acontecimento com as bruxas e antes também, me foi possível entender que existem entidades que estão fazendo parte desse plano aqui também, só que elas não são da matéria, não pertencem ao planeta Terra, a esse mundo 3D, né? Esse mundo de 3 dimensões. Só que elas estão aqui para poder absorver, para poder usar a nossa energia vital, a energia da vida que pulsa dentro de cada ser humano. Então as respostas são sim, eu acredito, sim, aconteceu comigo. E eu venho trazendo essa parte 2 aqui agora para falar sobre o que a gente deve fazer nessas situações, quando a gente é pego de surpresa, quando a gente não entende nada. Qual é a primeira coisa que a gente faz? E isso eu escutei tanto da minha mestra, quanto todos os estudos feitos sobre vários mentores, várias pessoas. Hélio Couto, Joe Dispenza, o próprio Bob Proctor, por mais que não seja voltado para essa parte espiritual, mas todos eles falam, inclusive a minha mestra fala também, que a oração, ela é a primeira coisa que a gente faz quando alguma coisa assim acontece e também para que a gente possa se manter protegido o dia todo. Pode ser uma oração religiosa? Pode. De qual religião? Todas. Pode ser um mantra? Pode. Posso pedir para o universo? Pode. Posso conversar diretamente com Deus? Pode. Eu posso falar com o anjo da guarda? Pode. Eu posso pedir para que uma pessoa da minha família me abençoe? Um amigo, um parente, qualquer coisa assim? Pode também. Por quê? Tudo se resume a apenas uma coisa: aquilo que tu acredita. E se tu acredita na benfeitoria, tu estás sim numa proteção que está aqui, que é o teu mental, que é o teu sentimento e todo o teu campo energético, que também é comprovado pela ciência que cada ser humano tem um campo eletromagnético, uma assinatura energética, que nada está parado, que tudo vibra o tempo todo. Então aquilo que tu acredita, aquilo que tu internaliza, esse é o certo. Essa proteção é a melhor proteção para ti. Então, se tu acredita que a tua proteção está dentro da tua religião, tá certo, tá correto, porque o teu pensamento é coerente com o teu sentimento de proteção, o teu sentimento religioso que te aproxima de Deus. Isso é o correto para a tua vida. E se tu acredita que a tua proteção está na natureza, está no mundo, está no olhar para o céu, está numa meditação, numa respiração, no momento de presença e concentração, tá certo também, porque é sempre aquilo que a gente acredita e aquilo que a gente emana. E o contrário de toda essa energia também é real. Se a gente não se protege, se a gente vive reclamando, se a gente vive pensando e sentindo que nada tá bom, que a nossa vida não anda,
que as coisas são assim mesmo e eu já desisti da vida, isso é uma porta aberta para que esse tipo de entidade, para que esse tipo de força fique perto de ti e roube cada vez mais a tua energia vital. Uma outra pergunta agora. Por que isso não acontece com o fulano, com a ciclana, que tem aquela vida que a gente julga? Por que isso não acontece com essas pessoas? Por que o fulano lá, que é tão bonzinho, aquela pessoa tão iluminada, por que acontece tantos desafios? Vamos responder isso com um exemplo bem simples. Os bichos vêm quando a lâmpada está acesa ou quando ela está apagada? É quando a lâmpada está com luz ou quando ela está na escuridão? Certamente, quando a gente acende a luz e deixa as portas abertas, vem muita coisa ali. Então, no mundo espiritual ou nos outros mundos que existam, né, que é tudo uma coisa só, não existe lá e aqui, e embaixo e em cima. O que existe é mais e menos elevação, mas todas as vibrações fazem parte do todo, nunca é para fora. É tudo acontecendo dentro da grande mente, dentro de Deus. Deus é o todo, ele não criou as coisas e está fora observando. Ele é todas as coisas. Então, tudo acontece dentro. E nós aqui com vida enxergamos apenas uma fração. Se for pesquisar, se der um Google aí, tu vai ver que o ser humano enxerga uma pequena parcela de informação, uma pequena parcela do espectro de luz. Então a gente não enxerga quase nada. Aquilo que a gente consegue captar e transformar em informação, o meu relógio, o meu braço, o meu corpo, é muito pequeno o que a gente consegue assimilar e ver aqui na matéria. Só que nós estamos aqui, em vida, com esse entusiasmo, com o sopro divino dentro da gente. Então, todos os seres de baixa vibração gostam muito de poder estar aqui tendo esse contato com essa energia vital. Isso é alimento e sei lá exatamente para que eles usam. A gente só sabe que essas coisas são reais e acontecem. E agora, voltando para a questão, imagina, tem lá uma pessoa que não quer fazer nada, que não quer contribuir, que só vive reclamando. Vamos pegar o exemplo clássico agora, que só vive vendo noticiário pesado na TV, que tem todos os sentidos voltados para algum vício, estar aqui na Terra e tanto faz. O que um ser desse, de uma outra dimensão, do mundo espiritual, o que ele vai absorver de bom, de luz, de alimento de uma pessoa dessa? Nada. Nada em cima de nada, é zero. E aí agora tem lá a outra pessoa buscando a elevação, tendo presença, fazendo bem, sorrindo diante dos desafios da vida, com vontade de viver, aquela pessoa que todo mundo quer estar perto. Pois é, esse todo mundo é de todo mundo e todos os mundos também. Todo mundo quer tirar uma parcela dessa pessoa, principalmente esse lado espiritual carregado. E agora, diante de todas essas explicações aqui, uma terceira pergunta para a gente trazer de novo aqui e falar bem sobre essa parte. William, para onde eu peço proteção? Para quem? O que eu faço? Pede proteção diante daquilo que o teu coração sentir. Se tu estiver diante de uma árvore e tu quiser abraçar e pedir proteção, que a natureza te acompanhe, tá tudo bem. Porque se tu internalizou isso, o todo entende que a tua vibração, ela é uma vibração do bem, que tu estás diante da proteção, e isso realmente acontece na tua vida. Isso acontece no teu campo energético, no teu campo eletromagnético. Então não importa para quem, para onde, de que forma, se é em 5 minutos ou em 1 hora, se é através de uma meditação ou se tu vai olhar para o céu e sorrir se sentindo bem. Isso é proteção. Mas aqui eu quero fazer um adendo. As palavras têm muito poder. Então afirma
Eu sou abençoado, eu sou abençoada, eu tenho proteção. Deus está comigo, Jesus está comigo, o anjo da guarda está comigo, as plantas estão comigo, mas pede, internaliza isso, porque as palavras têm vibração. Esse tom, essa voz, essa firmeza que cada pessoa tem, isso tem uma vibração, isso ecoa. Nós mesmos escutamos a nossa voz e a gente internaliza. Vem do cérebro para o coração, a gente sente e essa informação volta como certeza para o cérebro. Então, sim, pede, verbaliza. Se não dá para verbalizar, se não dá para falar em voz alta, pensa, tira assim, 10 segundos para pensar com calma e presença. Poxa, eu estou aqui e eu estou protegido e abençoado. Eu estou protegida e abençoada. Pede porque funciona. E tudo isso que eu estou compartilhando aqui, essa história é uma das histórias, porque existe muito mais acontecendo no mundo exatamente agora. Eu tenho certeza que aqui e agora eu estou protegido. Tem seres aqui de luz, usando essa expressão, que eles estão apoiando tudo isso. E aquilo que não vibra não tem parte nisso tudo aqui, não consegue entrar, porque a frequência elevada, ela só atrai seres e energias elevadas. Então, o que é de baixa vibração está aqui, vibrando dessa forma. Não tem como entrar em ressonância, não tem como entrar em coerência com essa vibração de agora. O que pode acontecer é alguma coisa do meu dia, e aí eu tenho que estar atento se eu estou presente ou não, algum desafio, algum problema, alguma coisa que aconteceu, seja no trânsito, seja uma briga com uma pessoa, se isso vai abaixar a minha vibração, para que daí sim um ser aqui dessa vibração, uma entidade, uma energia daqui, ela entre em ressonância e possa absorver alguma coisa ou deixar a gente ainda mais para baixo. E o meu recado final é: nem tudo que acontece, nem tudo que está acontecendo na tua vida tem resolução aqui nesse plano. Quando eu comecei a contar essa história, lá na parte 1, no primeiro vídeo, eu falei que 2024 estava sendo um ano muito desafiador porque minha respiração estava muito atacada. E a respiração eu ligo ao quê? Depois de muita pesquisa, depois de muitas consultas, depois de fazer o Reiki, depois de entender sobre energias, de ler muitos livros, seja sobre a ciência, a neurociência, a espiritualidade e fazendo a ponte em tudo isso. O nosso corpo, ele é o inconsciente. E eu estar com a respiração trancada, bloqueada e muita dificuldade, está muito ligada a essa missão da comunicação, a passar alguma coisa, a trazer para o mundo que sim, que esse outro lado existe, mas ao mesmo tempo que tem esse outro lado de uma baixa vibração, tem no outro lado também seres de muita luz que estão aqui para te auxiliar. Então, muitas resoluções, e eu acredito que todas elas estão no plano espiritual. E nós aqui, vivos com esse entusiasmo, com esse sopro divino dentro da gente, temos o poder de vibrar e auxiliar também o outro plano, a comunicação com o outro plano, para facilitar a nossa vida aqui na matéria. Tem uma passagem que diz: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância, todos, seja aqui da matéria, seja de todos os planos, mas o livre-arbítrio faz com que a gente possa escolher se a gente quer usar a energia divina, a energia do todo, para coisas ruins ou para coisas boas. Aí é decisão de cada alma, de cada centelha, de cada consciência que está aqui. Ah, William, mas isso é algum desafio espiritual que tu tem que passar? É alguma coisa que tem que acontecer na tua vida e só tu tens a resposta para... Não sei. A gente vai passar uma vida toda aqui caminhando e não vai encontrar todas as respostas. Mas uma coisa eu pude descobrir, graças a Deus, que a gente tem o poder, que a gente pode fazer diferente, que a gente pode cuidar da nossa vibração, que a gente pode alinhar o mental e o emocional, sabendo que o nosso sentimento
como estamos nos sentindo é a coisa que mais importa, porque é o nosso coração, é o nosso sentimento que vai criar coerência nos pensamentos. E vou deixar até aqui uma dica. Se tu quiser criar coerência nos teus pensamentos, se tu tá naquele momento em que, cara, eu não consigo desligar esse anseio, esses pensamentos ruins, essa coisa ruim que eu estou imaginando, o desfecho de uma história, eu não consigo cessar os pensamentos. Se volta para o teu coração, para a tua respiração, respira com coerência, enchendo o pulmão e soltando. Quando o teu coração acalmar as batidas, automaticamente o teu cérebro, os teus pensamentos começam a entrar em coerência. Não tem como controlar o cérebro desorganizado de pensamentos intrusivos com o próprio cérebro. Não é aqui que se resolve. É na respiração e no coração. Quando o coração cria o campo de coerência, isso atinge o cérebro e aí tudo entra em coerência. O teu padrão, a tua clareza, a tua consciência e a tua presença. E dito isso, deixando aí essa dica, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Tem muita coisa para falar, não só sobre essa história, mas sobre o mundo espiritual que é o tempo todo. E nós somos parte. A matéria é uma pequena parte de informação, de luz. O que existe aí por fora, que a gente não consegue ver, que a gente não consegue escutar e que a gente não consegue sentir com os 5 sentidos, é gigante, é enorme. É um mundo muito maior do que a gente imagina. Então eu te desejo novamente proteção e peço também que tu tenhas consciência de como está a tua vibração agora, de como está a tua vida e que tu internalize que o poder está aí dentro de ti, principalmente naquilo que tu está sentindo. E se tu sente proteção, se tu pede proteção, ela acontece. Um abraço e até o próximo vídeo.